Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria. Ana, tá baixo isso aqui? Não mais. É que estava verdinho, mas Deus. Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria estarmos nessa casa mais uma vez, né? Um domingo de manhã, uma temperatura gostosa, né? Pena que as pessoas ainda não chegaram, né? Mas tem mais para vir, mas chega um pouquinho mais tarde. Mas sempre é bom a gente estar aqui, né? Absorvendo, né? Esse fluido, essa energia que essa casa nos transmite. Vamos então elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos, buscando sempre nesta casa o remedível para as nossas angústias, para as nossas aflições, rogando sempre a espiritualidade amiga que nos envolva, nos abençoe, nos dando sempre o equilíbrio, a serenidade que necessitamos para nós vencermos as dificuldades do dia a dia e dessa forma, Senhor, galgarmos um degrau a mais na evolução. Abençoa, Mestre Jesus, a esta casa que nos acolhe, aqueles que aqui estão, aqueles que aqui por alguma razão não puderam estar, mas que sejam também da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz, rogando também por aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades, rogando também aos trabalhadores desta casa que não lhes falte nunca a coragem nem a disposição para o trabalho, agradecendo ao Senhor Jesus, à nossa família, aos nossos amigos, que eles sejam envolvidos e abençoados também por vós, a Benedita Fernandes, mentora espiritual desse trabalho, que possa estar sempre nos intuindo, nos orientando, nos dando sempre o norte para a nossa caminhada. Rogamos também, Senhor, em particular, que envolva a nossa companheira Lúcia, que fará a preleção dessa manhã, que ela seja intuída, que seja amparada, para que possa passar com clareza aquilo que ela nos preparou, que temos certeza, Senhor, que será aquilo que nós precisamos ouvir através dos seus ensinos, das suas mensagens, que deixou conosco já há mais de 2000 anos. Rogamos-te, Senhor, que nos envolva sempre no seu manto de amor e de misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje para esta está a carta da nossa companheira Lúcia, e que ela tenha toda vontade. Nós pedimos para que Jesus nos envolva todos nesse momento, para que a gente possa aproveitar mesmo alguma coisa que a espiritualidade tem a passar. Porque de nós mesmos nós não temos absolutamente nada para passar, né? Então, nem no dia a dia a gente tem muita coisa para passar. A gente acha que não está... nem sempre a gente tem as condutas adequadas, né? Então, não somos muito exemplo, ainda não somos muito exemplos para os nossos irmãos, né? Então, nós estamos aqui aprendendo, todos nós. E é isso que a gente tem que entender. Eu escolhi essa parábola porque as parábolas que Jesus contou e que a gente muitas vezes não entendeu, né? A gente acabou ouvindo, interpretando ao pé da letra e não entendendo. Porque, primeiro, ele falou naquela época, para o povo daquela época, com os costumes deles, com as coisas que eles conheciam, né? Mas ele deixou nas entrelinhas, sabendo da nossa evolução, que nós iríamos precisar sempre daqueles ensinamentos. Ele nos deixou nuances que com a nossa evolução, com a nossa inteligência, aos poucos, já faz 2000 anos isso, né? A gente foi aprendendo um pouco mais e ainda não sabemos tudo. Eu acho que até a eternidade nós vamos precisar ouvir essas parábolas. Então não é demais a gente repetir. Essa parábola do joio e do trigo está ainda as cinco parábolas assim, que mais nos chama a atenção, falando do reino dos céus. Tá? Então, nós temos aqui a história do joio e do trigo. Nesse momento, Jesus estava falando ao povo, estava na beira do lago de Genezaré, conversando com a multidão e falando ao povo sobre o reino dos céus.
de como é que seria o reino dos céus. Então ele foi dando exemplo através do dia a dia das pessoas. Deixa eu só ver o que seria. Então a proposta não é a análise de toda a parábola. As parábolas foram contadas naquela época, como eu já falei, né? E agora nós vamos tentar entender um pouquinho de uma nuance dessa parábola, que serve de reflexão para nós nos tempos de agora. Então, conforme nós vamos aprimorando, a gente vai aproveitando mais cada uma delas. Então, os objetivos: estudar uma nuance dessa parábola para refletirmos em nosso momento. Descobrir detalhes que numa leitura só da parábola passam desapercebidos, mas são de extrema beleza. Eu ouvi essa palavra pela primeira vez ainda católica. Então, para mim era aquilo, né? No fim dos tempos, mais ou menos isso, né? O joio seria separado do trigo. E nosso pensamento na época assim, eram as pessoas. Tinha pessoas que eram joios, tinha pessoas que eram trigos. Então, os bons e os maus. Então, os bons iam para o céu, para o paraíso, e os maus iam para o inferno ou para o purgatório, se tivesse alguma chance de renovação. Porque a gente não tinha essa conhecimento da reencarnação, né? Então a gente interpretava assim. Esse conhecimento veio da doutrina espírita. Então agora nós podemos interpretar de forma diferente. Não estava errado na época. Apenas nós não tínhamos conhecimento para poder entender de outra forma. Então, percebeu como Deus lida com as nossas imperfeições. Essa mensagem, ele está contando isso para nós. Jesus está contando isso, como que Deus lida com as nossas imperfeições. Então, vou falar para vocês que a palavra que todo mundo conhece, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Deus só semeia boa semente. Essa é a primeira proposta, né? Nunca o mal vem de Deus. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Foi embora. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Mas Deus não pôs o joio ali, né? Então, chegando os servos do dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boas sementes no teu campo? Pois de onde vem então o joio? Era realmente uma boa pergunta, porque Deus não semeou, né? Aí o homem respondeu: o homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram a pergunta porque não entenderam. Queres então que vamos arrancá-lo? Tirar o que é ruim do meio do bom, não é? É natural que o servo querer fazer isso. Aí ele responde: não. Respondeu ele: para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então esse final da palestra lembra muito a questão do inferno e do paraíso, né? Então vamos queimar o joio, né? Então isso é muito interessante e a gente entender tudo isso, né? Não importa quantas vezes a gente ouve a palavra, cada vez a gente entende no meio. Então, o que seria então o reino de Deus? O que Jesus está falando? Que o reino de Deus é semelhante a um campo, né? Em que um homem semeou boas sementes. Aquele então mostra o trabalho do agricultor, né? Que tem muito trabalho para produzir, fazer o campo produzir, tá? Então Deus deu para nós o campo, que somos nós, o nosso corpo, a nossa existência física. Esse é o campo onde a gente tem que semear. Ele já semeou, né? Ele já deu a semente. Ele já nos deu a semente. Nós temos que semear com cuidado. Nós fomos convidados, quando nós reencarnamos, a semear a semente boa, que está dentro
de nós, e não fora de nós. Né? E cuidar para que o mal não venha contaminar esse terreno. Né? O trigo, naquela época de Jesus, era o cereal mais importante que eles conheciam. E era a base da alimentação. Né? Era a base, o pão era a base da alimentação. Todos os exemplos de alimentação de Jesus, na época ele fala do pão, o pão da vida, né? O pão que mata a fome do corpo, tudo isso é o pão, sempre a base principal da alimentação. Então ele foi comparado com o bem por Jesus, com a verdade, com a luz. Então essa semente que Deus plantou é o trigo, o pão espiritual na nossa alma. Então é as coisas boas, é a verdade, é a luz, é o tudo de bom para que a gente possa ser feliz. Já o joio é uma planta tóxica, embora muito parecida com o trigo, cresce juntamente com ele, mas não tem nenhuma utilidade, nem naquela época, nem hoje. Ele usou o joio como um símbolo da imperfeição humana. Vocês estão ouvindo? Não. Da maldade, da maledicência, do nosso orgulho exacerbado, do egoísmo que nós temos dentro e também das imperfeições dos demais que estão conosco. Né? Então, ele comparou o joio com as imperfeições que nós carregamos, que não foi Deus que plantou. Então vamos ver aqui. Então o campo precisa produzir na seara de Deus. Então aqui eu trouxe esse exemplo, que é nos falado por Emmanuel, está no livrinho Segue-me, Chico Xavier, que na verdade não é um livrinho, é um grande livro, a gente deveria ter, porque é muito bom esse livro. Então o apóstolo Paulo disse, quando viu Jesus, quando ele viu Jesus, ele disse, lá na escada de Damasco, que farei? Tem alguns evangelhos que usam terminologias diferentes, como que queres que eu faça. Tá? Então que é o mesmo que farei, que o Emmanuel fala aqui. Então ele não pediu perdão. Ele não ficou conjecturando quem era, quem não era. Ele reconheceu imediatamente Jesus e imediatamente ele se pôs em serviço. Porque ele foi agraciado pela presença divina. Isso é padrão para todos nós, aprendizes e seguidores da Boa Nova. Não podemos perder tempo. O que passou, passou. Isso daí, nós vamos ser perdoados, sim, mas conforme a nossa vida, conforme a nossa vivência, conforme as nossas experiências, conforme o aprendizado, né? Então, não é só falar, eu te perdoo, não é isso. Então, você tem que vivenciar, você tem que experimentar, você tem que resgatar o mal que fez e refazer, transformá-lo no bem, né? Então, é por isso que ele já de cara, ele já se colocou a serviço de Jesus. Ele nem pensou duas vezes. Veja a grandeza desse Espírito, né? Que era um grande trabalhador da revelação. Por isso que Jesus foi ter com ele. Era um vaso escolhido. Então ele não pede preferência. Eu não pede Jesus assim, agora que eu te conheço, me deu o paraíso, o céu. Ele não sugere nenhum favoritismo. Nem para ele, nem para o círculo pessoal dele, que depois, inclusive, ele se vê abandonado pelo círculo pessoal dele, né? Então ele tem que seguir outro ciclo. Ele nunca se queixou disso. Ele foi abandonado pelo pai dele. Ele não falou nada sobre isso. Porque era o caminho dele. Era o que ele tinha que vivenciar. Tá? Ele nunca fugiu da luta. Nem se isentou de responsabilidade por tudo aquilo que ele fez antes. Jamais. E o mestre então determina que ele se levante para a sementeira de luz e amor. Não perguntou nada do que ele fez também. Só mandou ele trabalhar. E é isso que ele faz conosco. Quando ele nos manda para uma nova reencarnação. Vai, plante a semente do amor dentro do seu coração.
através do próprio sacrifício de cada um. Porque a vida é um sacrifício. Nós temos muitos momentos felizes, mas a vida é um sacrifício. A gente tem sempre problemas para ser resolvidos. Né? Por quê? Problemas que nós mesmos plantamos lá atrás. Mas não interessa a gente chorar o que plantou lá. É viver o hoje, né? Então, seguindo aqui, mas na parábola ele chama de inimigo. Do inimigo, os homens dormiram e o inimigo veio semear o joio. Mas o que é esse inimigo? Quem que dormiu? Vamos pensar primeiro no dormir. Quem foi que dormiu? É nós que dormimos. Há 2000 anos nós estamos dormindo, apesar de ele mandar levantar. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente vem com esse compromisso de se levantar. E a gente continua dormindo. A gente continua invigilante. Certo? O dormir é o sono das coisas, das ilusões, das paixões, dos interesses materialistas. Esse é o dormir. E é aí que a erva daninha toma conta do nosso coração. Tá? Aí entra a maledicência, que é o inimigo. O orgulho, o egoísmo, a ambição, a vaidade, o materialismo principalmente, tudo que se opõe ao bem é o nosso inimigo. Só que, como nós falamos, Deus não pôs o nome em nós. Mas esses sentimentos, todos que ele foi colocando, ele colocou para o bem. Nós precisamos, naquele tempo, quando fomos criados, de nos defender, de nos proteger, de criar a nossa família, de começar os primeiros laços de comunidade. Então a gente tinha que ter um pouquinho de egoísmo, pensar um pouquinho em nós, porque nós não sabemos nada, certo? Mas é o egoísmo do bem, para partir dali fazermos para o outro cristão. Nós já passamos dessa época, só que daí nós transformamos a paixão que é necessária, foi necessária, né? Para a paixão desenfreada, descontrolada, o egoísmo profundo, pensando só na gente mesmo, o orgulho que nós desviamos. Então todo o bem que ele podia ter feito e fez, passou depois a fazer o mal, através dos mesmos sentimentos que foram postos para o bem, por necessidade, né? Então o determinismo divino é sempre o bem, nunca o mal. Ele nunca quis o mal. E de onde veio então o mal? De nós mesmos. Nós é que modificamos a nossa rota. Pegamos os caminhos curvos em vez de seguir o caminho reto. No caminho reto é muito mais simples, mais rápido. A gente passa essa historinha para as crianças, né? A reta, 2 pontos. A distância entre nós e Jesus são 2 pontos. Pelo caminho reto nós chegamos rápido. Pelos caminhos curvos nós vamos desviando e vamos demorar muito para chegar até ele, né? Então o determinismo divino é a lei do amor. Foi isso que ele contou em nós, só isso. O resto dele, nossa conta. Só a lei do amor, só as leis divinas depois nós abafamos. No entanto, por que nós abafamos? Porque a criatura humana confiou mais em si mesma do que em Deus. Passou a ser materialista no tempo. Converteu a sua fragilidade em focos de ações contrárias a essa mesma lei, que é a lei divina, efetuando então uma intervenção indébita na harmonia divina. E surgiu o mal. Aqui eu já falei, né, que os homens dormem na vigilância, que é o joio, e aí é que o joio é semeado, né, no sono da ignorância, no sono da indiferença, das paixões, na cegueira das paixões, nós estamos dando margem para a existência e crescimento do joio dentro de nós. Então o joio não é esse ou aquele. O joio está dentro de nós, de cada um de nós. Todos temos, em maior ou menor grau, a presença do joio.
E é isso que nós estamos aqui tentando modificar com cada encarnação. Porque só vamos chegar ao limite da nossa perfeição quando nós recolhermos todo esse joio e queimar esse joio. Esse joio precisa ser queimado, está dentro de nós. Não é o outro espírito, o outro irmão que tem que ser queimado. Como a gente pensava antes, né? Aquele outro que está no erro. Não, é o erro que está em nós, tem que ser queimado. Certo? É isso que Jesus está falando. Ele não está falando de inferno, de purgatório, nada disso. Então, isso é possível, né? Por que nós deixamos que o joio tomasse conta? Porque Deus também nos deu uma palavrinha, né? Que é o livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem tinha que ter uma marcha de atuação, né? Ele tinha que ser responsável por aquilo que fazia. Então ele tinha que fazer escolhas. Foi aí que nós erramos nas escolhas. E que nós abusamos do livre-arbítrio. Então nós abusamos das nossas escolhas, as escolhas que a gente achava que ia nos fazer feliz, né? Nas ilusões, nas paixões, tudo isso que nós já falamos aqui, né? No conforto. Não que isso é proibido, não é. Nunca foi para o mal isso daí. Foi para o bem nosso e dos nossos irmãos. Mas a gente só utiliza, tem que utilizar só para nós, de um modo geral, né? O outro é o problema dele, não é assim? Então o mal, na verdade, é um desvio da criatura, só isso. Ele não existe em Deus. O mal nunca existiu na sabedoria divina. Nunca existiu na providência divina. Nunca foi de Deus. O mal é fruto da nossa criação. É fruto da criatura e não de Deus. Então, você vê que na natura, né, os dois... Nós temos o bem e o mal no jogo, né? A figura mostra bem, né? Nós temos que escolher para que nós somos, né? E por que nós não removemos o joio? Aí nós vamos ver no Emmanuel, na Vinha de Luz, na lição 107, né? Ele diz assim: Jesus quis demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, o próprio mal, que é o lindo dos que nós falamos, das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor. Ele examina tudo isso. Ele não destrói o mal. Ele deixou crescer junto. Porque quando nós vimos lá atrás, duas figuras do joio, né? O joio verdinho, do trigo e do joio. O verdinho, se a gente for tirar o joio, dificilmente nós vamos reconhecer o joio, porque ele é muito parecido com o trigo. Conforme ele vai amadurecendo, o trigo vai ficando dourado. Ele tem uma haste flexível, mas ele está sempre voltado para cima. Já o joio, ele é um pouco mais rígido, mas ele é um pouco mais escuro, o grão, e ele vai se dobrando para o chão. Então, quando ele está maduro, nós sabemos qual é o joio e qual é o trigo. Então, por isso que deixa crescer junto, para que não se perca a colheita inteira. Se eu vou colher o joio quando o trigo é novo, você vai perder a colheita. Porque você vai ceifar o trigo junto e ele não vai amadurecer. Então, é preciso deixar o trigo amadurecer para poder tirar o joio. Então, na nossa infância, lá não tinha jeito de tirar o joio. Então, agora nós estamos nessa fase, e chegando mais próximo da colheita, e que precisamos começar a eliminar o joio, porque ele já é bem visível, nós já enxergamos ele em nós. Lá no começo a gente não enxergava o joio em nós. A gente não definia o que era o bem ou o mal. Agora não, é uma outra fase. Tá? E é por isso que Deus tem a maior paciência. E ficar nos aguentando, né? Já tem 2000 anos que Jesus esteve aqui. Mas já tem muito mais para trás que nós desconhecemos. E Ele está nos tolerando. Ele está nos aguardando. Amadurecer. Para chegar ao ponto da ceifa. Aí sim, queimar o joio e deixar o trigo acabar de florescer. Né? O joio não cresce por relaxamento do lavrador. Não é porque o lavrador deixou, não pôs veneno, assim. Não é por isso. Mas, sim, ele vai crescer, no caso bíblico aqui, na parábola, né?
Porque o otimismo do celeste senador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Deus tem um determinismo, é o bem, ele não pensa em outro determinismo, é o bem, então tem, sem ele nos espera. É claro que ele vai nos esperar aqui, e quando for possível nós estarmos aqui, quando a maioria tiver se transformando no trigo maduro, aqueles que não puderem acompanhar continuarão o seu crescimento em outros ambientes, em outros lugares, mas sempre com a finalidade do bem, seja aqui, seja lá. O pessoal pergunta assim, não, mas está na regeneração, será que nós vamos para outro mundo? Será que nós vamos ficar aqui? Aí eu fico pensando, eu acho que isso não importa, gente. Ficando aqui ou indo para outro mundo, nós continuamos sob os horários de Deus. Nós estaremos cumprindo a nossa ação e um dia o nosso determinismo será o bem. O que dói na gente, como humanos, é saber que tem pessoas que a gente ama e que talvez não vá junto, né? Ou que não fique aqui junto conosco. Isso dói um pouco, isso é verdade, mas isso já é o fruto de uma semente do bem. Tá? O amor que está brotando em nós. É normal que a gente tenha essas sensações. Só que tem que se lembrar que mesmo que for outros que fiquem, não é para sempre a separação. Um dia a gente se revela novamente. Então ele não cresce porque o produtor foi relapso, né? Cresce, ele tem que crescer. Na sua base, todas elas têm a mesma energia. Na base, todos têm a mesma energia, tanto bem quanto mal. Nós. Porque para nós não é o mal, lá no começo da nossa existência. É a forma para a gente progredir no início, né? Então tem a mesma energia. Então foi nós que desviamos os nossos propósitos. E só com o tempo e com o desenvolvimento é que saberemos dizer se caminhamos para o bem ou não. Só que não adianta a gente caminhar para o mal, porque a gente vai ter que mudar o bem. Porque nós vamos ter que caminhar no bem. Então, se fosse cortado esse mal de forma precipitada, seria perdida quase toda a colheita. Então, a colheita só é bonita e plena se ela não for afetada pelas podas. Porque o que cresceu em nós é nós mesmos que vamos ter que compreender e modificar a nossa vida. Então, essa coisa de queimar no fogo do inferno, isso não existe. Isso é para a nossa visualização, aqui é o símbolo, né? Nós temos que transformar novamente o que nós transformamos para o mal, transformar para o bem. Essas energias são as mesmas. Nós só temos que dedicar a energia. Quando Paulo se converteu, ele dedicou toda aquela energia que ele tinha, aquele zelo que ele tinha pelo judaísmo, pela religião deles, pelas tradições. Ele tinha dentro dele o maior zelo, e tudo que ele fez foi defendendo a sociedade dele, o tempo dele, os conhecimentos que ele tinha e a crença que ele tinha no Deus único. Quando ele vê que ele está errado, imediatamente ele começa a trabalhar pelo contrário, e com o mesmo zelo ele trabalha 30 anos passando por chibatadas, por açoites, chibatadas, por naufrágios, e mais, por prisões, por desrespeito do povo. A vida inteira ele passou, mas na certeza de que estava no bem. E o mesmo zelo que ele tinha antes, ele transformou no bem. Já não era mais o mal que estava nele. Embora ele tenha dito o mal, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal sempre eu faço. Então ele era humilde. A primeira coisa para a gente começar a reverter o nosso joio é a humildade. Porque se nós não adquirirmos humildade, não tem como. Não é mesmo? Então é a humildade. Então a mensagem de hoje é mais para nos lembrar que nós não estamos desprotegidos. Deus está sempre conosco, independente da gente esteja fazendo. Até aquele criminoso pior que existe lá, ele também vai se converter um dia. Ele também vai chegar no bem. Então nós temos que respeitar todos eles, todas as criaturas que estão no nosso entorno. Porque nós somos como eles, não tem diferença. Apenas dirigimos as nossas energias para coisas diferentes.
Se certo ou errado é outro problema, mas coisas diferentes. Mas não somos diferentes. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, seja quem for. Então, gente, eu quero agradecer a vocês pela presença, agradecer a secretária dessa casa, que nos orientou, que nos auxiliou semana inteira, tenho certeza. Então vamos pedir que essa paz de Jesus vá conosco, esse calor de Jesus vá conosco, nos envolva e vá conosco para os nossos lares. Então eu quero pedir a vocês licença para encerrar e espero que vocês possam meditar um pouco nesse trigo que já temos, e temos até bastante, mas também ainda temos joio, que a gente nem sabe o quanto é. Então a gente tem que levar o nosso pensamento a Deus e ao nosso íntimo, para a gente descobrir qual é o joio que está na hora de ser cortado. Tem aqueles que já estão na hora de ser cortado. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Está aí a mensagem da manhã, né, gente? Que maravilha. A gente vem bem de acordo com aquele ensinamento de Jesus, quando ele diz, né, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nós temos que realmente começar a trabalhar esse joio em nós, né, para que a gente possa merecer mesmo a estarmos nesse reino de Deus, né? Foi linda a mensagem, eu também não vou aqui ficar falando para não empanar a beleza dessa mensagem da manhã, gente, que trouxe um ensinamento muito profundo para a gente e para que a gente possa realmente estar meditando sobre isso e ver realmente o quanto de joio nós ainda trazemos e começar a reverter isso aí em nós. Que Jesus, então, abençoe a nós, a Lúcia, né, que trouxe essa mensagem, preparou tudo isso para nós. Nós vamos agora convidar os trabalhadores para adentrar a sala de passe, para aqueles que aqui ficar em oração, em pensamentos elevados, né, para que a gente possa receber toda a ajuda necessária.